Sinais de unidade, na fé, na verdade, convosco, ó Senhor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Os poderes bem forte, alto. Vinde, ó irmãos, adorar as bandeiras. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará. É Cristo o pão repartido, que o povo sofrido vem alimentar. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Boa noite para todos. Boa noite. Nós queremos dar uma boa noite para todas as pessoas que moram aqui em volta do campo, perto aqui do Alberto Seib. Nós hoje vamos celebrar uma Santa Missa neste campo e nós queremos convidar os vizinhos, as pessoas que estão nos escutando, as pessoas também do hospital que puderem se aproximar, também as pessoas do hospital que puderem nos acompanhar em oração. Nós queremos então convidar todos que possam se aproximar, porque hoje à noite nós vamos então celebrar a missa neste campo, pedindo as bênçãos. Lima,
por Padre Elvis Marcelino de Lima, por Francisca Ribeiro do Carmo, 30º dia de falecimento, por José Percival Feitosa, por José Dionísio de Souza, por Francisco Alves da Silva. Em ação de graças, pela Semana Eucarística da nossa paróquia, por nossos dizimistas e colaboradores, pela saúde de Francisco Daniel Lopes e família, pela saúde de Mariana Moreira Marcelino, agradecendo a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pela cura e libertação de Hilton, pelo aniversário de Jesus, Maria e José, que faz parte também aqui a Capela de Santa Luzia. Nós estamos iniciando a Semana Eucarística, uma semana inteira para agradecer a Deus pelo grande dom da Eucaristia que o Pai nos concedeu para nos dar o seu Filho como alimento para todos nós. Então nós queremos colocar na intenção toda especial desta Santa Missa as nossas crianças do Albert Seib e do Peter Pan, também toda a vizinhança que aqui está nos escutando. Que Deus abençoe as famílias que moram aqui nesse entorno. Particularmente também quero colocar a intenção da família da Anjinha, a Anjinha que há poucos dias eu dei a unção dos enfermos e ela foi ao encontro de Deus, que passou a ser extrema-unção. Também queremos colocar na intenção todas as nossas pessoas enfermas e também agradecer a Deus pela graça da saúde que o Senhor está dando para tantas pessoas. Também queria registrar que aqui ao lado do altar nós temos essa mesa que tem as relíquias de Santa Teresinha. É um fio do cabelo da Santa. Nós estamos com a graça de ter essa relíquia que é muito preciosa, de uma santa tão querida e tão amada na igreja. Nós também colocamos nesta Santa Missa a intenção de Santa Teresinha para que ela nos abençoe, derrame as suas graças, suas flores de graças sobre as nossas famílias e sobre todos nós. Hoje também de São Carlos Borromeu, que tanto se dedicou aos pobres, nós pedimos também a graça a Deus de sermos uma igreja servidora das pessoas mais carentes. Nesse momento também inicial, eu queria fazer uma acolhida a todos os grupos e pastorais que vieram participar hoje conosco. Queria saber se tem alguém da Pastoral do Batismo. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que eu tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Cara comunidade, oremos. Dos justos. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cara comunidade aqui presente,
caros moradores aqui ao lado do campo, perto do Alberto Seip, todas as pessoas que estão nos ouvindo, a gente quer desejar uma saudação de boa noite para todos e também fazer uma reflexão do Evangelho. Nós, hoje, como paróquia de Jesus, Maria e José, estamos aqui porque estamos iniciando a Semana Eucarística. É uma semana que na paróquia, na igreja, nós agradecemos de uma forma muito especial, porque o Pai nos deu o dom, a graça da Eucaristia. O seu Filho que se faz alimento para nos fortalecer na nossa caminhada até a vida eterna. E que grande dom, que grande presente esse que Deus nos deu através da Santa Eucaristia. Que é um grande dom, um grande presente que extrapola a nossa compreensão. E a gente percebe assim tanta bondade de Deus que se faz tão pequenino para nos alimentar e nos fortalecer e se fazer presente para dizer que está ao nosso lado, não só ao nosso lado, mas que vem estar dentro do nosso coração, no nosso mais íntimo e não nos abandona. E para a gente agradecer esse tão grande dom, nós estamos também aqui, bem dizer, no espaço público, para também afirmar para todas as pessoas que nos ouvem que a gente precisa valorizar este grande dom que o Senhor nos concedeu. Às vezes a gente fala da missa, talvez até como uma coisa qualquer, com uma coisa sem importância. Se eu vou para a missa, tanto faz como tanto fez, não tem importância, não me faz falta. Mas dizia lá o Padre Pio, um grande santo que nós temos na igreja, que se as pessoas soubessem o que significava, o que é de fato a Eucaristia, era preciso polícias ao redor da igreja, por tanta multidão, por tantas pessoas que iriam atrás da pessoa de Jesus Cristo na Eucaristia. Então, a gente muitas vezes percebe que não existe essa valorização como o Padre Pio nos fala. É claro que nós somos hoje aqui um grande número, mas no pensamento do Padre Pio, ele falava que era preciso até a polícia para escoltar. Mas é preciso que a gente redescubra cada vez mais essa importância de Nosso Senhor da Eucaristia. Porque se Deus, na sua sabedoria, como nós escutamos na primeira leitura, ó sabedoria imprescrutável, que nós não entendemos, que está muito acima dos nossos pensamentos. Se nós de fato nos entendêssemos essa sabedoria de Deus, que manifesta o seu Filho para nós através da Eucaristia, é claro que nossas vidas provavelmente seriam muito diferentes. O Padre Pio, ainda falando sobre a Eucaristia, ele diz algo que nos é muito conhecido. Ele diz: pode faltar o sol no universo, mas nós não podemos viver sem a Eucaristia. Olha que compreensão mais profunda que o Padre Pio tinha da Eucaristia. Porque como é que nós podemos conceber a nossa vida sem o sol? É por causa do sol que nós também estamos aqui. O seu calor, o seu aquecimento, a sua luz. Se não fosse essa estrela perto da Terra, era inviável a vida aqui. E como todos os outros planetas também vão girando em torno do Sol, estão suspensos em torno do Sol. É inimaginável a gente pensar a vida aqui no nosso planeta sem essa estrela magnífica que o Deus nos deu, que é o Sol. Mas o Padre Pio vai nos dizer, nos diz, que a Eucaristia
é mais importante que o sol, que nós não podemos viver sem Eucaristia. Pode faltar o sol, mas não pode faltar a Eucaristia. Mas eu quero ver, se o sol faltasse, como é que ficava aqui esse planeta. O frio. Às vezes, nós aqui no Nordeste, às vezes podemos até resmungar do calor que faz, mas se não fosse esse calor, não haveria vida. Mas então, o que pensar da beleza, da riqueza que é a Eucaristia? E na verdade, a Eucaristia é o próprio Filho de Deus. É o próprio Filho de Deus que se faz alimento para nós. E tudo aí que foi criado, o sol, os planetas, o ar, a terra, o mar, os peixes, as plantas, a terra, a luz, tudo que existe, foi feito nele, foi feito na Eucaristia. É muito estranha essa compreensão. Nós celebramos a base de toda a existência da realidade e do próprio sol. O sol não existiria se não fosse a Eucaristia. Então nós precisamos estar mais atentos ao grande dom que o Senhor nos concedeu. Nós precisamos redescobrir a beleza, a importância, a nossa fé na Eucaristia. Eu sou padre e, claro, tenho uma fé na Eucaristia. Mas eu quero repetir uma coisa que aconteceu comigo, que eu já disse outras vezes na igreja, mas eu me admirei muito da conclusão que uma freira do Carmelo, a irmã Maria da Paz, disse para mim ao ouvir a história. Eu estava lá em casa, dormindo, muito sossegado na minha cama. 2h30, eu começo a sentir uma inspiração muito forte, que eu estava vendo que era Deus que estava me falando, para eu vir aqui para a igreja de madrugada. E eu ficava resmungando e reclamando, não vou não, está tão bom aqui a minha cama, estou dormindo, não vou me levantar e não vou na igreja. Mas aquela inspiração era muito forte. E eu não conseguia parar de escutar aquilo. Até que eu desisti, me levantei e me dirigi 2h30 para 3h da madrugada aqui para a igreja. Quando eu cheguei na praça, eu nunca vi aquilo, escutei aquilo, mas estava um paredão de som que não tinha quem suportasse. Eu já tinha escutado muitos paredões altos e desrespeitosos, mas como aquele eu não tinha ainda escutado. Aí eu pensei, mas será que eu vim para cá para que as pessoas pudessem dormir? Porque as pessoas da igreja sabem que muitas vezes, quando o barulho estourava ali na praça, nós orávamos ao Santíssimo Sacramento e o silêncio vinha. Quem ainda não prestou atenção, quem mora ali em volta, pode prestar atenção. Tinham 4 bares ali em volta. Não tinha quem conseguisse rezar dentro da igreja. Hoje você chega, qualquer hora do dia, bem dizer, a igreja está toda em silêncio em sua volta. Não se escuta mais barulho de bar. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Já prestaram, gente? Já prestaram atenção nisso? Uma salva de palmas para o Santíssimo Sacramento nisso aí. Só está com barulho no horário exatamente que o Santíssimo não é exposto, que é de noite e de madrugada. Pois eu cheguei na igreja, pedi permissão ao Senhor, expus o Santíssimo, lá dentro da capela do Santíssimo. E comecei a adorar o Santíssimo e pedindo pelo silêncio na praça. E o silêncio não cedia. E eu tinha já o costume que quando o silêncio, por pior barulho que seja, por maior que seja o barulho, quando eu começo a rezar diante do Santíssimo, o barulho cede. E nada do barulho ceder. Aí me veio a seguinte inspiração: vá na porta da capela e dê a bênção do Santíssimo. E eu segui a inspiração.
Fui na porta da capela e dei a bênção do Santíssimo. Quando estava na porta da capela, me veio de novo a inspiração. Vá na porta principal da igreja e dê outra bênção. E eu fui na porta principal, a igreja toda fechada, e dei a bênção do Santíssimo na porta. Quando eu dei a bênção do Santíssimo na porta principal da igreja, o som caiu. Não desligou o som, mas o som caiu muito. Eu fiquei assim e continuei e voltei. Quando eu retornei para a capela e coloquei o Santíssimo sobre o trono de adoração, o som caiu de novo. O som ficou bem baixo. Não parou o som, mas o som ficou bem baixo. Quando aconteceu isto, eu fiquei pensando: Senhor, tu me mandaste para cá para que a vizinhança pudesse dormir. E eu fiquei muito atento àquilo que tinha acontecido. Quando eu estava conversando com a irmã Maria da Paz, lá do Carmelo, ela me disse o seguinte: padre, isto aconteceu para o Senhor ter mais fé na presença de Jesus na Eucaristia. Eu tive, assim, um grande espanto, porque eu tenho fé na presença do Senhor na Eucaristia. Mas o que eu entendi é que o Senhor quer que eu tenha mais fé ainda. Que essa fé é infinita. Que nós podemos crescer para o infinito nessa fé, da presença real do Senhor na Eucaristia. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque tanto eu como padre, como todos nós, Igreja Católica, precisamos crescer nessa presença do Senhor na Eucaristia. Porque se assim a nossa fé crescer, com certeza nós vamos ver maravilhas dentro da nossa igreja, porque é a fonte principal ao lado do batismo, da vida, da riqueza da nossa igreja, é a Eucaristia. Mas nós podemos pensar aqui sobre essa riqueza que nós temos. Essa riqueza que nós temos nos foi nos dada na hora da morte do Cristo. Quando Cristo estava para ser levado para a cruz, pregado na cruz. Quando Cristo ia morrer e ressuscitar. Quando o Senhor estava passando muita aflição, muito sofrimento, foi que ele teve a belíssima inspiração de fazer a ceia e de nos deixar este alimento. E na cruz ele jorrou sangue e água. Sangue que é a Eucaristia, água que é o batismo. Então, gente, nós estamos aqui, não é à toa. O Senhor nos conquistou pelo seu sangue derramado na cruz. O fato de nós estarmos aqui não é um momento qualquer. O Senhor conquistou esse momento para nós e para Ele com o seu sofrimento do seu sangue derramado na cruz. E o Senhor, no seu sofrimento, Ele teve a generosidade de se fazer nós como alimento. Então, esse alimento que nós recebemos não é água assim qualquer que Jesus Cristo nos deu quando Ele estava assim na praia, descansando, à sombra e água fresca. Talvez a gente pense que as coisas, as graças que Deus nos dá são coisas assim, muito à toa. O Senhor dá uma vez, dá outra, tanto faz como tanto fez. Mas é para dizer que é uma graça muito profunda. Nós podemos mesmo pensar aqui na morte das nossas pessoas queridas. Aquilo que elas nos pediram, aquilo que elas nos deixaram, a sua herança. Tudo que diz respeito ao último momento, são momentos muito preciosos para nós. Pois foi nesse momento precioso da vida do Senhor, quando Ele estava se doando totalmente à vontade do Pai por nós, que Ele nos deu a Eucaristia. Então nós não podemos banalizar a Eucaristia que nós recebemos do Senhor. Também queria partilhar com vocês uma coisa. Por exemplo,
Eu estava escutando ontem o testemunho de um padre, que eu fiquei muito impressionado com o testemunho do padre, que ele dizia que desde pequeno ele celebrava a Eucaristia com bolacha. Nunca aconteceu isso comigo. Mas eu acho interessante que até para as crianças brincar, as crianças podem brincar de celebrar a missa. Criança por aí que gosta quiser brincar de celebrar a missa, pode brincar. É muito bom brincar de missa. Então, pegava biscoito e celebrava a missa. Quando ele passou a ser adolescente, ele começou a comprar o vinho. E quem assistia a missa dele era a tia dele. A tia dele passava o tempo todo dormindo na hora da missa dele. Mas quando não era na hora de tomar o vinho, ela acordava. Porque o negócio dela era o vinho da missa. Não é? Então assim, ele dizia que sempre quis ser padre. Eu acho interessante esses testemunhos, porque de fato eu não pensava ser padre. Ser padre foi algo que foi se estabelecendo já na minha juventude. Mas eu passei 11 anos para me ordenar. Eu também não me ordenei assim, da noite para o dia. Foram 11 longos anos de muita busca, de sofrimento e de alegria. Mas quando eu estava pelo 7º ano na formação de padre, gente, eu desisti. Eu não queria mais ser padre. Que negócio é esse de viver sozinho, sem família, sem mulher, sem filho? Que coisa mais sem futuro? Então eu fui me desgostando da vocação e saí mesmo do seminário. Mas tem coisas misteriosas de Deus. Havia no meu coração uma coisa muito simples que eu considero de fato, e eu sempre considerei que era muito profunda. Uma coisa era o que eu pensava, outra coisa é o que hoje eu vivo. Me dizia assim: eu precisava dar a Eucaristia para o povo de Deus, porque aquele momento que as pessoas comungam é um momento profundo de intimidade com a Trindade. Então às vezes eu queria fugir, mas esse negócio estava dentro de mim. Quando eu queria fugir da minha vida de padre, eu olhava para dentro de mim, estava marcado no meu coração. Eu dizia: mas que coisa mais absurda. Por que esse negócio está dentro de mim? Por que eu não me separo da Eucaristia? Me afasto da Eucaristia? Até mesmo conhecia padres que tinham deixado de exercer o ministério, provavelmente porque, não sei, não vou julgar, não deram importância à Eucaristia, mas porque eu que ficava sendo chamado para essa Eucaristia. Então eu ficava relutando. E esta inspiração, ela me chamou de volta para o seminário. E eu não consegui fugir dessa situação. Então, quando eu estava querendo fugir, Deus dizia: é preciso você dar a Eucaristia para o povo. E eu deixei muitos outros projetos, claro, por causa da missão de dar a Eucaristia para o povo. Que para mim também não é uma coisa banal, não é uma coisa à toa. A mim me custou, minha família, outros projetos, mas eu digo para vocês, gente, eu digo para vocês, não tinha projeto nenhum na minha vida melhor do que dar a Eucaristia para o povo de Deus. Isso para mim me realiza, isso de fato me faz ser uma pessoa feliz e plena. Existem dificuldades. E por que também que eu estou dizendo isto para vocês? Não é assim para fazer simplesmente uma propaganda vocacional, mas não deixa de ser, porque se um jovem quer ser padre, deve alimentar essa inspiração dentro de si para poder dar a Eucaristia para o povo, que é algo sublime, é algo importantíssimo, faz parte do plano de Deus para a humanidade. Mas para dizer também para vocês que quando todos nós comungamos, participamos da Eucaristia, nós de fato experimentamos uma felicidade profunda, que nada desse mundo pode pagar, nem dinheiro e nem riqueza.
a gente ter essa presença do Senhor dentro de nós, tanto o Padre que dá ao povo e o povo que recebe, todos nós que somos igreja e participamos desta intimidade da Trindade, não tem experiência no mundo que pague. Às vezes, as pessoas acham certas exigências da igreja muito difíceis. Como, por exemplo, só pode comungar se for casado quem tiver casado no religioso. Se eu estou junto, eu não posso comungar. E nem me confessar. Se eu estou vivendo como um marido e mulher, eu tento estar casado para poder receber confissão e eucaristia. Aí vocês pensam que isso é muito exigente, não é? Que de fato é. Deve exigir de nós. Mas quando tem pessoas que não podem participar da Eucaristia, que estão na segunda união, que nós sabemos também que a igreja não permite. Cada um com a sua realidade. Cada um com sua consciência diante de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui mesmo nessa paróquia, aqui mesmo no bairro da Vila União, tem casais que vivem em segunda união, que não podem receber Eucaristia e vivem como irmãos para poder comungar. Porque nesse caso a igreja permite. Se viver como irmãos, pode comungar. Se viver na intimidade como marido e mulher, não pode. Mas o que é que faz um homem? O que é que faz uma mulher? Deixar a vida íntima de casal para poder receber a Eucaristia? É porque na Eucaristia, gente, tem algo muito profundo que só Deus pode nos comunicar. Então, pode ser que tenha pessoas que banalizam a Eucaristia. E ao mesmo tempo, existem pessoas que sabem, procuram beber dessa riqueza que tem dentro da Eucaristia. Cada um de nós deve fazer a sua parte. Nós não podemos tirar a nossa vida pela vida dos outros, porque nós vamos responder pela nossa vida diante de Deus, e não vai dizer aos outros faziam assim, então eu devo fazer de tal forma que coloque um pouquinho em prática aquilo que o Padre Pio disse. Pode faltar o sol, mas não pode faltar a Eucaristia na nossa vida. Com essas palavras, eu queria animar toda a comunidade. Particularmente que nós nos voltássemos essa semana para essa fé que nós devemos ter no pão e no vinho consagrados. E pedir e abrir o coração também para essa graça, para que nós possamos superar as nossas divisões, os nossos rancores e as nossas mágoas, a nossa falta de perdão, a nossa falta de acolhida, e ser de fato pelo amor que nós temos na Eucaristia e por esse amor que vem habitar dentro de nós, que nós possamos ser agraciados de fato de ser uma comunidade de amor. Ontem eu estava dizendo na Santa Missa que uma ateia que foi enviada pelo governo da Iugoslávia para ver os videntes lá de Medjugorje, quando ela foi fiscalizar, Nossa Senhora começou a falar com ela no coração por locução interior. A médica ateia começou a perguntar, mas por que eu? E Nossa Senhora dizia, por que não você? E ela dizia, por que isso não está acontecendo numa igreja importante da Catedral de Notre-Dame de Paris, e logo aqui nesse fim de mundo, que é a Iugoslávia, Medjugorje? Também digo para vocês, pegando o que essa médica ateia dizia, mas por que ser uma comunidade de amor nesse fim de mundo aqui que é a Vila União? Por que não no local importante da cidade de Fortaleza, ou mesmo do Brasil? Mas tomemos também a palavra de Nossa Senhora para aquela mulher.
E por que não nós? Não nós que podemos ser essa comunidade de amor, pelas bênçãos da Virgem Maria, de São Carlos Borromeu, de Santa Teresinha, que alcancemos esta graça do Senhor, de, vivendo o mistério e a fé na Eucaristia, sermos uma comunidade transformadas pela sua presença e pelo seu amor. Guardemos um instante de silêncio, fechemos nossos olhos, inclinemos nossas cabeças e meditemos em silêncio. Deixamos que nesse momento o Espírito Santo venha selar estas palavras, aquilo que Ele está nos falando no coração, que o Espírito Santo venha selar e venha confirmar. Guardemos então esse instante precioso de silêncio e de oração. Pai Santo, hoje neste momento nós te pedimos, o Teu Espírito Santo toca cada um dos nossos corações, para que nós e aqueles que não creem na Eucaristia passem a sentir a Tua presença, a presença do Teu Filho amado, sob as espécies de pão. Nós te pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, presente na Eucaristia, quero pedir hoje por todos nós e por toda a nossa comunidade, pela nossa igreja, para que o Espírito Santo convença cada um de nós dessa grande necessidade que nós temos de Jesus. Ele, humildemente, se entrega a nós como alimento. Nós possamos ser toda acolhida, nos abrirmos para essa realidade que é a presença real de Jesus, pão vivo que desceu do céu e que nos dá a vida nova. Por que não nós acolhermos essa vida nova que Ele quer nos dar? Por que não? Pai, dá-nos esta graça de acolher Jesus do fundo do nosso coração, com todo amor, com todo carinho. Nós te pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Conserve em nós, Senhor, o ardor pela Eucaristia, que ela seja o sol a aquecer as nossas vidas. Nos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Também nós queremos rezar pela Evelyn, que é uma criança que está aqui no Peter Pan, que está muito mal, diz que está em perigo de morte nesse momento. Nós rezamos pela recuperação da Evelyn, para que Deus envie os seus anjos e lhe conceda a graça da saúde e que ela possa crescer e ser uma verdadeira cristã e missionária da Tua Palavra. Nós pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isto nós pedimos, ó Deus, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo e Senhor nosso. Amém. Podemos sentar para e fervoroso na caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Bonita essa palavra da oração, da expressão fervoroso na caridade. Que a Eucaristia nos faça a comunidade fervorosa no amor. Vamos sentar um instante para escutar os avisos. De amor. E amanhã a gente vai dar continuidade a essa semana. A missa acontecerá na rua São Mateus, próximo à Escola Artimânia, em frente à Escola Artimânia. Na quarta, acontecerá na Vila Mariana. Nós lembramos que durante esses dias, amanhã e quarta, sairemos em procissão aqui da paróquia até os locais da missa. Então a concentração é às 6h30. Às 6h30 a gente está saindo aqui da paróquia até a São Mateus amanhã e na quarta-feira até a Vila Mariana. Na quinta-feira, na sexta e no sábado, as missas também acontecerão às 19 horas. Só que serão aqui na paróquia, com padres convidados. Lembramos também que após a cada celebração, nós teremos um momento de reflexão e na quinta, sexta, sábado,
a gente terá também a parte social lá na paróquia. No domingo é o encerramento da semana. A missa será campal, às 17 horas, lá na pracinha do Vila União. Não haverá missa de 8 horas da manhã na paróquia, nem a missa das 19 horas em Santa Luzia. Só teremos a celebração de 5 horas da tarde na paróquia. Obrigada. Também estamos com blusas alusivas à semana, à venda lá na secretaria. Se você ainda não adquiriu a sua, procure a Daniele lá na secretaria ou Maurício. Também lembramos que nós estamos com uma rifa de uma TV Smart de 42 polegadas, né? O valor da rifa, R$ 5,00, e é em benefício da Capela de Santa Luzia. Obrigada. Só mais um instante ainda. Nos últimos dias nós vamos ter parte social também lá na Matriz. Quem puder nos ajudar com algum bolo, com alguma comida, para somar nas barracas, a gente agradece. Também no domingo, como nós vamos fazer uma missa campal, sempre a missa campal toma muito esforço, nos envolve bastante, e a gente sempre precisa de pessoas que se disponham a arrumar o espaço lá durante a manhã, para a tarde as pessoas encontrarem na celebração, particularmente os homens que puderem nos ajudar, carregando peso de palanque para um lado e para o outro, tanto durante o dia pela manhã, que nós vamos nos encontrar domingo para organizar isso, como também ao final das atividades do domingo, a gente agradece. Como também as pessoas que puderem nos ajudar aqui depois da palavra que nós vamos escutar da Dione, que nós vamos ainda ter após a Santa Missa um momento de formação e de partilha. Vamos prestigiar a palavra da Dione, que é da comunidade da Canção Nova e responsável por um grupo aqui de casais na paróquia. Vamos ter essa gentileza de esperar um pouquinho também para escutá-la, para a gente poder crescer nessa fé na Eucaristia. Também nós temos um momento de intercessão que está marcado pela Semana Eucarística. Toda semana, até o dia de sábado, de 4 às 5 horas da tarde, é um horário específico de intercessão pela Semana Eucarística. Quem puder ir na igreja matriz adorar o Santíssimo nessa intenção, nós agradecemos. Quem tiver dificuldade de se deslocar, mas orar do seu local, nós agradecemos. Também queria pedir, então, que todos nós orássemos nesta semana, na intenção da Semana Eucarística, para que, de fato, esse lema não seja apenas um slogan, mas que ela possa, de fato, traduzir-se em atos no nosso meio, que a Eucaristia, de fato, nos faça uma comunidade de amor. Antes de recebermos a bênção final, queria convidar todas as crianças para vir aqui próximo do altar, por gentileza. Vamos abençoar também nossas criancinhas. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe, essa é a nossa oração, que Maria os guarde dentro do coração. E vamos abençoar agora nossas crianças, para que Deus as proteja, Papai do céu possa sempre fazê-las muito felizes, e que os anjos da guarda sejam sempre aos seus lados. Que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de Santa Luzia, de São Carlos Borromeu e de Santa Teresinha, desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Uma boa noite para todos. Vamos então permanecermos sentados para escutar a
a palavra da nossa querida Dione. Vem para cá, Dione, Flaviano. Possam nos comunicar com essa partilha, esse amor à Eucaristia, esse amor aos irmãos. Que o Senhor abençoe o Flaviano, que o Senhor abençoe a Dione, a sua família, a sua missão, as missões que eles têm de evangelizadores, e que a palavra de Deus venha aquecê-los e orientá-los e abençoá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de passar a palavra para Flaviana Dione, vamos cantar e depois a gente escuta os nossos irmãos. Nós estamos aqui para falar da Eucaristia, esse sacramento tão precioso que o Senhor deixou para nós, que Ele nos deu por imenso amor. E enquanto eu estava na missa, participando da missa, eu estava ali do lado, e aí eu me dirigi o meu olhar ali por Peter Pan. E eu fui movida a lembrar de uma experiência muito forte que eu vivi, não recebendo a Eucaristia, mas levando a Eucaristia. Então, para mim foi uma experiência muito forte quando a Antônia me pediu para que eu levasse a Eucaristia para uma mãe que estava lá com o seu filho e que ela estava precisando. E na mesma hora eu me deparei com a minha fraqueza humana, porque eu vivi a mesma experiência da dor que aquela mãe estava vivendo com um filho com câncer, né? E o meu filho, ele faleceu, hoje ele está lá no céu intercedendo a Deus. Mas aquela mãe estava lá lutando e vivendo aquele momento de dor, que era o tratamento do câncer daquela criança. E aí, a princípio eu me acovardei, viu, padre? E depois eu disse assim, não, mas eu tenho que ir. E ao mesmo tempo eu fiquei naquela inquietação, eu dizia, Flaviano, mas tu vai, porque também tu pode levar a Eucaristia. Eu não tenho estrutura para me levar. Mas me incomodou de uma tal forma que eu tive que sair de mim. Eu não consegui parar nas minhas limitações, graças a Deus. Então o Espírito Santo me impulsionou e eu vesti a roupa, peguei Jesus e vim aqui no hospital. E quando eu cheguei lá, que eu vi logo, a princípio, tantas mães assim na recepção, eu já fui rezando e pedindo que Deus me desse a força e a graça, porque eu estava com Ele, eu não estava sozinha. Então eu queria que aquela força que Ele tinha me dado há tanto tempo atrás, e que me dava a cada dia, que me dá a cada dia, que eu possa levar para aquela mãe que também estava vivendo aquele momento. E aí nós subimos, o Flaviano estava comigo, mas aí eu fiz a celebração da palavra e levei a Eucaristia para ela. Então para mim foi um momento muito rico, né? Que me levou, com certeza, a um profundo momento de cura também, e ajudar aquela mãe que naquele momento estava precisando. Mas para falar da Eucaristia, eu escolhi, diante de tantos santos, como o padre bem falou, do Padre Pio, né? Eu escolhi um que é São Pedro Julião Aimar. Ele foi considerado o apóstolo da Eucaristia. Então, desde cedo, ele com 5 anos de idade, ele já ia em busca de Jesus. Então, ele morava numa pequena cidade, né, na França, e aí ele sempre ia com seus pais, porque ele era de uma família católica, então a mãe sempre o conduzia. E naquela cidade, eles tinham um costume de, após a Santa Missa, ter a bênção do Santíssimo Sacramento. Então a mãe dele, sempre que a mãe dele, quando o padre dava a bênção com o Santíssimo, a mãe dele entregava para Jesus o filho. Que o meu filho esteja um dia junto ao altar. Então, aquele momento foi se perpetuando. Pela oração de uma mãe, né, ele foi crescendo com aquele ardor. E um dia eles estavam na missa, participando, e sempre que ele, quando terminava o momento eucarístico, ele procurava ficar próximo à sua irmã, para que ele pudesse sentir a presença na sua alma. Tamanho era o amor dele pela Eucaristia. Mas também em outros momentos ele ia atrás
do sacrário e ficava com o corpo assim para frente. E um dia a irmã dele estava procurando ele na igreja, procurando, e dizia: onde será que está Pedro? Onde será que está Pedro? E aí ela encontrou Pedro sentado numa escada, com a cabeça, com o corpo para frente e a cabeça encostada. E aí a irmã perguntou: mas por que você veio parar aqui? Ele disse assim: eu vim aqui para poder escutar com Jesus, porque é aqui que eu converso com Jesus. Mas por que você ficou aí atrás, tão sozinho? E ele disse assim: porque aqui eu escuto melhor Jesus. Então foi assim que São Pedro foi crescendo nessa intimidade com o Senhor, com Jesus Eucarístico, que se doa sem reserva para nós, né? Ele não sabia tamanha providência divina preparável para ele. E aí, à medida que o tempo foi passando, né, a sua atração precoce por Cristo na hóstia não era senão uma preparação. Deus tinha todo um caminho para ele, assim como tem para nós. E muitas vezes o Senhor fala e a gente nem escuta, ou a gente até chega a dizer: mas eu não consigo escutar Jesus, ele não fala comigo, eu não sei rezar. Mas o Senhor está sempre a falar no nosso coração. Muitas vezes a agitação do mundo é tão grande que a gente não para escutá-lo. Mas ele sempre está lá na Eucaristia, no sacrário, para falar no nosso coração. Então, a mãe dele, como eu falei, ela não faltava dia nenhum à Santa Missa. Então, diariamente, ela ia e oferecia o seu filho, né? Então, vocês lembram que a mãe, muitas vezes, ela tem o poder nas mãos de apresentar o filho para Jesus. Quantas situações que nós vivemos e que a gente, às vezes, fica meio que desesperado, sem saber o que fazer, né? Nós temos aí. Essa é a dica da mãe de São Pedro Julião. Ela que sempre estava a entregar o seu filho para Jesus para que ele pudesse realizar a vontade do Senhor. E aí o pai de São Pedro, ele tinha uma indústria de azeite. E Pedro era quem fazia a distribuição dos clientes, os pedidos, né? E ele, como um menino muito inteligente, muito esperto, sempre muito ativo, sempre que ele ia fazer as entregas, que ele passasse em frente a uma igreja, ele entrava na igreja e aproveitava para adorar Jesus. Ele não perdia tempo. Ele sempre estava investindo. Ele sempre se sentia atraído pelo Senhor, né? Então, quando a sua irmã voltava, quando a sua irmã voltava da Eucaristia, ele também buscava. Então, ele não investia. Em todos os momentos, ele parava para estar com o Senhor. E somente com 12 anos de idade foi que ele foi fazer a sua primeira Eucaristia. E aquele momento foi um momento especial para ele, porque naquele dia foi um derramamento de graças. Naquele dia, São Pedro sentiu na sua alma o chamado a ser sacerdote. Mas o desejo dele era tão imenso, mas quando ele foi procurar o seu pai para falar: pai, eu senti no meu coração um desejo muito grande de ser sacerdote. Aí ele disse assim: filho, você precisa estar aqui sempre comigo para me ajudar. Jogou um balde de água fria no São Pedro, né, no Pedro Julião. E aí ele disse assim, e a mãe dele ficava sempre do lado, calada, rezando, como Nossa Senhora, guardava tudo no coração. E muitas vezes nós, mães, sempre fazemos assim, não é verdade? Às vezes, quando o nosso filho vem nos pedir uma coisa, e aí a gente conversa com o esposo, ele diz que não, mas para não falar diferente, porque a gente precisa falar uma linguagem só, né? O que o pai diz, a mãe tem que firmar, e aí a gente precisa ter isso, de guardar muitas vezes no nosso coração, né? Aquietar, rezar, porque sempre a vontade do Senhor vai ser o melhor. Então, que nós possamos também estar atentos a essas dicas e os pais do santo, né? Porque para que a gente possa ser santo, a gente não precisa só comemorar o dia de todos os santos, como nós comemoramos agora recente. Mas nós precisamos seguir os seus testemunhos, o seu exemplo de santidade.
E viver o exemplo de santidade é lutar dia a dia contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas, né? Buscar o Senhor a toda hora, a todo instante. Cavar tempo para estar com Jesus. Quantas vezes nós paramos e dizemos assim, mas a minha vida é muito corrida, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, faço aquilo, eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que lavar. Mas o Senhor, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E é verdade, nós temos muita coisa para fazer. Mas se nós não cavarmos esse tempo para estar com o Senhor, o tempo não vai sobrar não. Porque Ele hoje é o nosso, acho que o nosso inimigo número 1. Não é verdade? Ou você tem o tempo todo, sim, sobrando livre para adorar Jesus? Quem é que cava tempo para adorar Jesus aí? Levanta a mão. Isso mesmo. Então a gente precisa fazer esse exercício. Assim como na academia, né, para a gente conseguir ficar forte, a gente também precisa fazer a academia da alma, a academia que nos leva a fortalecer espiritualmente. Buscar o Senhor incessantemente, para que a gente possa se fortalecer a cada dia. Então, foi assim que São Pedro foi crescendo na sua espiritualidade. Depois, quando ele tinha 16 anos, ele recebeu a licença para estudar de seu pai. E aí ele foi estudar, e quando ele chegou lá, ele recebeu, com pouco tempo que ele estava estudando, ele recebeu uma notícia que a mãe dele tinha falecido. Que momento doloroso. Entre lágrimas, ele se foi de pé e buscou Nossa Senhora. E aí ele foi rezar com Nossa Senhora. E ele disse assim, por favor, mãe, agora que a senhora seja minha única mãe, mas antes de tudo, peço-te a graça de um dia ser um sacerdote. E aí ele ingressou, né, o noviciado, foi dando passos, foi crescendo na sua vocação, e quando tudo estava caminhando muito bem, com 18 anos, ele teve uma grave enfermidade, mas ficou mesmo à beira da morte. E aí, os encarregados lá do noviciado mandaram ele voltar para casa. E quando ele chegou, né, muito mal, foi-lhe solicitado que para que levasse a ele o viático. Você sabe o que é o viático? Os ministros da Eucaristia sabem. Sabe? Outro. Eucaristia que os ministros ou sacerdote leva para que aquele doente que está entre a vida e a morte, ele possa receber. Quando ele está... a Eucaristia recebida por aqueles que estão para deixar a vida terrestre e se preparar para a vida eterna. Esse é o viático. Então, ele recebeu o viático e aí o poder e a fé do sacramento da Eucaristia ressuscitou, né, entre aspas, mas fortaleceu a sua saúde, recuperou a sua saúde e ele se tornou sacerdote com 23 anos de idade, né? Então, como um autêntico pastor, ele tinha sede de evangelizar, ele tinha metas para salvar almas, ele queria sempre estar em movimento, ele não parava, ele estava inquieto, como o nosso Papa, né? A gente sempre vê ele muito com ardor, que hoje nós podemos ter essa graça de ver o Papa Francisco. Então, ele sempre muito inquieto, ele ia sempre além, queria evangelizar. E aí ele criou uma... Ele foi motivado a fundar uma congregação religiosa para honrar de modo especial a Sagrada Eucaristia. A meta dele era evangelizar através da Eucaristia, porque ele sentiu, ele viveu, ele acreditava desde criança que o Senhor, era o centro de todas as coisas. Então, ele ele foi motivado a fundar essa congregação e para honrar a Sagrada Eucaristia. E tinha o objetivo de solucionar os problemas da época, porque havia um conflito muito grande naquela região. E ele acreditava que somente com a força da Eucaristia seria capaz de mudar todas as coisas. E aí eu pergunto para você, você tem alguma situação que você hoje não consegue resolver? Que na nossa humanidade nós não conseguimos resolver? Tem? Sim ou não?
Então, que nós possamos fazer como São Pedro Julião, né? Colocar o Senhor acima de todas as coisas para que Ele possa vir em nosso auxílio. E após fundar essa congregação, ele não parou, ele foi muito mais além. E aí ele também fundou uma congregação, uma outra instituição religiosa, que era uma instituição contemplativa de adoradores do Santíssimo Sacramento. E esse apostolado, ele era voltado mais à área pobre, à classe operária, né? E ele tinha como objetivo formar os adultos para a primeira comunhão, atividades sempre relacionadas à Eucaristia. Daí ele fundou a Serva do Santíssimo Sacramento, dedicadas à adoração perpétua. Então, a missão de São Pedro Julião Aimar era sempre evangelizar através da Eucaristia. Com essas missões, à medida que foram acontecendo, foram surgindo os congressos eucarísticos, que é esse que nós estamos tendo a graça de viver. Eu lembro que quando o Padre Marcos começou o primeiro congresso eucarístico, meu coração explodia de tanta felicidade, porque aqui na paróquia eu não tinha conhecimento ainda dessa experiência. Eu creio que esse foi o primeiro sacerdote. Vocês lembram antes algum? Não. Então, louvado seja Deus, porque ele também teve no coração dele esse ardor missionário. É verdade, Padre. Louvado seja Deus. Então, que a gente possa mesmo ter um coração agradecido ao Senhor, né, por esse presente que Ele nos deu, que hoje nosso sacerdote, como pastor, que cuida dessas ovelhas, muitas vezes estão feridas, estão machucadas, e muitas vezes perdidas sem saber o que fazer. E como o nosso bairro precisa, como o mundo precisa. Então, que nós possamos também, como São Pedro Julião, ficarmos inquietos, que a gente possa mesmo pedir a Nossa Senhora essa graça, de nos inquietarmos a tal ponto de a gente nem mesmo conseguir dormir. Nós aprendemos na Canção Nova que sem o estudo da palavra não tem sono. Então, às vezes não dá tempo para a gente fazer de manhã o estudo durante o dia, mas à noite só dorme depois que faz o estudo da palavra. Então, que a gente possa mesmo buscar, Senhor, dai-nos essa graça, e sem Ti a gente não possa realizar, porque nós somos limitadas, nós somos todos limitados. Precisamos do Senhor, nos render diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, que Ele seja o essencial, que Ele seja o nosso tudo. Né? E só mais um testemunho também que eu vivi também ano passado, nos casamentos comunitários, eu pude tocar numa graça muito grande. O padre perguntou para aqueles casais por que eles queriam receber o sacramento do matrimônio. E muitos deles disseram, como também disseram nesse ano, eles disseram, porque eu quero receber Jesus. E aquele momento, que sabe, ano passado foram 32 casais, esse ano 16 casais. E como me fortaleceu, como fortaleceu a missão de ver que aqueles casais tinham sede de receber Jesus. E muitas vezes nós que podemos receber, não valorizamos o tanto que precisamos ainda valorizar. Então, o padre, na hora do casamento, ele me chamou para ajudar a servi-lo, a servir. E eu fiquei segurando o cálice, e eu lembro muito bem que veio um casal, e eu tinha escutado mesmo da boca dessa pessoa, que na hora que ele disse corpo de Cristo, a lágrima dela caía no rosto. Então eu não consegui me conter, eu tive que olhar assim para cima, para mim não chorar ali na hora. Mas foi muito forte ver aquele amor por Jesus. Então a cada dia, essa certeza que o Senhor é nosso tudo, que Ele nos basta, né? Que nós possamos agora pedir a intercessão de São Pedro Julião, de tantos outros santos que adoraram Jesus. Maria, que foi o primeiro sacrário vivo, que ela nos conceda também essa graça de a cada dia sermos esses adoradores, né? O Senhor procura adorador em espírito e em verdade. Que nós possamos sair de si, das nossas limitações, das nossas fraquezas, do nosso pecado, e a cada dia mais pedir esse ardor missionário,
de buscar o Senhor incessantemente. Amém? Amém. Só um instante ainda, a gente quer agradecer muito a palavra da Dione, mas ela nos surpreendeu escolhendo esse santo. Não sabia qual era o santo que ela tinha escolhido para falar para nós hoje, que é São Pedro Juliano Eimar. E tem uma pessoa aqui que é muito ligada a esse santo, porque nós temos o santuário aqui, não é? São Benedito, que é dos padres sacramentinos. Todos nós aqui de Fortaleza somos beneficiados por esse santo. Muitos de nós vamos ou já fomos muito a esse santuário para adorar, mas eu queria convidar aqui a Marilac. Marilac, vem cá. A Marilac, que era guardiã, não sei se ainda era guardiã por longas datas lá do santuário de São Benedito, e que nós roubamos a Marilac para cá. Então, assim, Marilac, eu queria que você falasse um pouco, já que você é muito ligada a São Julião, nos desse uma palavra assim da sua experiência, da sua vida de guardiã. Eu sei que ela não é muito assim de falar, ela é mais assim de ficar reservada, não é? Mas uma palavrinha, estamos em famílias, não é? Estamos em família, é bom que a gente partilhe as coisas boas da nossa vida com os irmãos. Meu Jesus sacramentado, me ajuda aqui, porque eu realmente sou uma pessoa que eu não tenho dom da palavra, não, e assim mesmo não sei, o padre lá da Pastoral da Saúde, da Casa de César Gales, ele dizia assim: Marilac, você não dá o que você tem, não é por virtude, você não dá porque você é uma pessoa altamente vaidosa, você não quer se submeter às críticas de ninguém, você quer ser aquela... Aí eu vou dizer o que ele disse. E você quer a história da cocada, da rainha da cocada doce, uma coisa assim. E é assim que eu me encontro aqui. Mas eu digo muito que o maior dom da minha vida foi eu ter uma mãe que me levava no seu ventre a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. E a grande graça de toda a nossa vida foram 30 anos vizinhos dos padres sacramentinos. E isso teve uma influência muito forte na nossa vida, tanto da minha como das minhas irmãs. Só que de todas, somos 6 mulheres, 4 homens, eu é que fiquei. Não sei se é porque eu não me casei, mas não tem quem mande em mim, né? E eu então faço um esforço muito grande para adorar Nosso Senhor. Isso lá na igreja de São Benedito, onde eu acabei de dizer, morei 30 anos. Quando eu mudei para cá, antes de me mudar, eu pedi a Deus que me desse uma casa perto de uma igreja. Meu Jesus, eu não quero casa de luxo, eu quero uma casa perto da igreja, porque essa foi a temática da nossa vida, sempre morar perto de uma igreja. E o meu cunhado tinha uma fábrica aqui da rede, ele disse: Marilac, tem uma casa na Vila União, bem perto da igreja, se tu olhar da calçada lá, tu vai ver. Aí eu vim olhar, eu não entrei na casa, não sabia como era a casa, eu disse: eu quero esta casa, porque eu atravesso ali, estou na pracinha e entro na igreja. E assim eu comprei a casa. Comprei a casa e lá vai, o homem não queria me entregar, mas passou 3 meses e mais, foi uma confusão maior do mundo, mas terminou me entregando. Aí foi naquela passagem do padre Frota para o outro padre, que eu não me lembro, que ele estava daquela dificuldade e tudo, para depois chegar o padre de Evangelho, né? E eu passava a igreja fechada. Eu dizia assim, eu murmurava, eu dizia: meu senhor, abre as portas dessa igreja,
Eu só vim morar aqui nesse bairro por causa dessa igreja. E juro, como eu falava assim, toda a vida que eu passava. Porque eu ia tomar um ônibus lá para ir para o santuário, né, fazer adoração. Quando foi um belo dia, eu ia para o santuário, eu olho a igreja aberta. Sempre o meu horário é 12 horas, que eu digo que é o horário da solidão de Nosso Senhor. 12 horas, 12 e meia, 1 hora. Eu vou passar da igreja aberta. Meu Deus, a igreja aberta. Eu olhei o Santíssimo exposto. Eu não acredito. Eu me ajoelhei, as lágrimas escorreram dos meus olhos. E eu só disse assim para Nosso Senhor: Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor vem morar comigo aqui na Vila União. Eu disse isso para Nosso Senhor. E sempre eu digo isso, eu sempre estou repetindo. De modo que eu quero agradecer essa oportunidade. Eu não esperava dizer tanto, não queria já fugir, mas agradeço muito a vocês. E quero dizer que comungo com você tudo aquilo que você falou sobre o estudo que você fez, com o estudo sobre o Pedro Julião Aimar, porque ele é o cara, né, da Eucaristia, viu? Obrigada. Obrigado. Então eu queria agradecer. Assim nós somos pessoas de muitos dons, de muitas riquezas. A Marilac, então, é uma jovem que desde o ventre da mãe, preste atenção, não sei se vocês entenderam, é adoradora do Santíssimo Sacramento. Depois que ela nasceu, a mãe levava ela para o santuário e a vida foi assim. Ela já me partilhou algumas coisas dessa experiência maravilhosa, que ela disse que os sobrinhos dela, quando a veem e perguntam como é que vai o Santíssimo Sacramento, não é? Porque ela só vive de lá do Santíssimo, então o pessoal vive até perguntando para ela como vai o Santíssimo. Então nós somos felizes, dentre tantos adoradores que nós temos dentro da comunidade, que nos ajudam no Santíssimo Exposto, a oração da Marilac, da sua perseverança em oração, e aquilo que a Marilac rezava tanto, não é? Pedindo a Deus para abrir as portas da igreja. De fato, Nosso Senhor atendeu a sua oração, porque oração de adoradora é fogo, não é? E a gente pede que aquela oração que ela fez e pedir que as portas da igreja abram, não seja apenas as portas físicas, mas as portas do nosso coração, de fato, se abram para o Senhor e para os irmãos. Então a gente quer agradecer muito a partilha da Dione. Uma salva de palmas, Deus abençoe, Dione. Obrigado também, Marilac. Deus abençoe. E vamos receber a bênção final. Então nós queremos convidar a todos que a gente possa, ao longo dessa semana, ter um pouquinho de paciência, após a Santa Missa, de escutar os irmãos, que com certeza nós temos muita coisa boa a escutar e para aprender. E para que essa semana seja de fato uma semana para que a gente cresça no amor, que a gente vá adiante. Santa Teresa de Jesus dizia: é preciso sempre avançar e não voltar atrás. Que essa semana nos ajude a seguir em frente no plano de Deus em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de Santa Luzia, de São Carlos Borromeu, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de São Pedro Julião Aimar, que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Foi bom, não foi, gente? Foi uma maravilha vir para cá. Não foi? A salva de palmas para Nossa Senhora da Eucaristia. Viva Nosso Senhor Eucarístico! Viva Nossa Senhora! Uma boa noite para todos. Vamos ajudar a gente então a guardar as coisas.